Pronto, chegamos aqui ao vivo, vamos aguardando as pessoas, chegarem. Pronto. Esperam todo mundo chegar aqui pra gente começar. E que hoje à tarde promete, assim, esse finalzinho de tarde, depois do jogo do Bahia aqui em Salvador. Hã? Já entrei. Oi, Kátia! Kate Mary! Oi, meu bem, como é que você tá? Coisa boa! Que bom que você tá chegando aqui para essa primeira live, 1º de agosto, né? Primeira vez aqui. Que delícia tá te vendo. Não tá aparecendo, não? Já aparecia. Fazendo live em casa. Convidado do lado, a gente já tá. Que bom que você tá em paz. Que bom lhe ouvir. Yuri Ferraz entrou aqui. Daqui a pouco eu vou estar te chamando, viu, Yuri? Você já quer entrar? Hein? Vou estar já botando você, colocando você aqui. Tá lhe convidando, viu? Chegando, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu espaço aqui, Paula.mira. É no espaço aqui onde eu tô colocando meus trabalhos de arte. A gente vai ter uma conversa muito gostosa. Fique aí pra gente estar batendo esse papo. Né, Yuri? Começando daqui a pouquinho. Só tô esperando chegar mais alguns convidados, algumas pessoas. Pra gente começar daqui a pouquinho. Viu? Deixa eu colocando aqui. Colocar você, Yuri, pra gente conversando. Vamos lá esperar. Denis Santos chegou aqui agora. Yuri tá aqui. A gente vai estar convidando Yuri pra gente poder bater esse papo hoje à tarde. Falar um pouquinho sobre arte, né? A gente tá precisando desse momento agora conversar sobre isso. Aliviar o coração, encher o coração de amor aí, de cores, de palavras, né? De leveza. Oi, Leilinha, tudo bem? Como é que você tá? Olá, Iago chegou aqui também. Seja bem-vindo, meu querido. Chegando a essa casa aqui, cheia de flores e de leveza, pra gente conversar hoje de tarde, né não? Com Yuri Ferraz, que aceitou esse convite para falar e conversar um pouquinho com a gente. Eu vou estar chamando Yuri aqui e a gente vai conversando e conforme as pessoas vão chegando, né? Ok. Aguardando Yuri entrar aí pra gente começar a conversar. Afinal de contas, as pessoas já chegaram aqui, né, não, meus amigos? Vai começar essa conversa gostosa. Vou afastar um pouquinho aqui. Olá, Olá, Yuri! Seja bem-vindo! Que bom que aceitou o meu coisa boa. convite. Não poderia deixar de ser, né? Mas eu fiquei com medo de você não aceitar. Falar assim, não, não vou aceitar. Esse De primeiro jeito momento nenhum. fazendo. Que bom que você Tamo aceitou. junto aí. Pronto. Olha só, gente, essa live, ela faz parte do nosso projeto, que é o Pirulitos e Cambalhotas, que é um projeto literário que nasceu com o intuito de criar livros que respeitem as crianças como um ser integral, valorizando sua imaginação, criatividade e inteligência, propondo ações de incentivo à leitura, à pesquisa do livro, da literatura, da infância e da arte. Olha só, quem ficar até o final, a gente vai estar dando uma tarefa, eu vou estar avisando durante a live toda, certo? É uma pequena tarefa. Eu falei a palavra sorteio no dia, mas não é sorteio, é uma pequena tarefa. Aí vai haver com que rolar aqui na entrevista. Então, vocês têm que ficar atentos até o final, que vai rolar um brinde para quem tiver até o finalzinho com a gente, certo? E para brindar esse primeiro dia. Afinal de contas, a gente tem que fazer uma festa para esse início aqui de live, que eu resisti um bocado de fazer live, mas que agora eu já estou, assim, aberta, né, a estar conversando com vocês. Bem, eu vou apresentar Yuri Ferraz para vocês, certo? Falando um pouquinho sobre ele aqui, um pouco. Yuri começou sua trajetória como aluno do Museu de Arte Moderna em 1998. Em 2000, teve menção honrosa na Bienal do Recôncavo. Em 2002, Prêmio Braskem, no coletivo. Exposição na Aliança Francesa em 2003, na Galeria Aquibel.
Primeiro individual aconteceu em 2005 na Galeria Carlo Barbosa, em Feira de Santana. Em 2006 expôs em Barcelona, na Espanha, certo? Ganhou um prêmio nacional em Itajaí, Santa Catarina, em 2010. Expôs pelo Faz Cultura em 2012, com um individual no Aquibeu. E agora, esse ano de 2020, ele fez uma exposição na Galeria Paciência, com curadoria de Fernando Landeiro. A gente não pôde continuar, era uma exposição em progress, mas devido à pandemia, né, parou um pouco. E é exatamente sobre a pesquisa dele, sobre mitologia, sobre os super-heróis dos HQs, né, sobre os orixás e também sobre o tarô. Tem obras no acervo do Aquibeu, Instituto Didi Brandão, em Santa Catarina, Instituto Âmbar, Veneza, Itália, a Aliança Francesa, acervos particulares na Inglaterra, Estados Unidos e Itália. Em 2016, aceitou um outro convite, que foi para ilustrar o meu primeiro livro para a infância, que foi As Fadas Borboletas e o Campo de Flores. Depois ilustrou o segundo, em 2018, que é As Palavras de Jade. E agora, né, nós estamos aí finalizando o processo para o terceiro livro, que se chama Léo e Lua, e vai estar ambientado no sertão, nesse grande sertão do Brasil. Olha, Yuri, é assim, e Yuri eu convidei Yuri para essa ilustração, porque tem a ver muito com o trabalho dele. Yuri trabalha com cores fortes, cores contrastantes, né? Tem uma influência da pop art, do dadaísmo também, um pouco do surrealismo dentro do trabalho dele, e do cubismo, certo? E Yuri, eu trouxe esse livro, porque tem um texto desse livro que eu acho que parece muito com o seu trabalho. E eu vou começar esse texto exatamente para a gente começar essa entrevista. Então, a partir desse texto, eu quero que você reflita sobre ele e responda, certo? Que diz assim: gostaria, pois, que a fala e a escuta que aqui se traçarão fossem semelhantes às idas e vindas de uma criança que brinca em torno da mãe. Dela se afasta e depois volta, para lhe trazer uma pedrinha, um fiozinho de lã, desenhando assim ao redor de um centro calmo toda uma área de jogo, no interior do qual a pedrinha ou a lã importam finalmente menos do que o dom cheio de zelo que dela se faz. Lindo. Adorei. É de Roland Barthes, por favor. Me remete esse texto a questões mitológicas, né? Porque o Roland Barthes também é um pesquisador da mitologia, e questões cosmogônicas na mitologia, que é assim como essa criança que sai do centro, onde está a mãe, e vai brincar ao seu redor buscando pedrinhas e pedacinhos de lã. A criação do universo vem através de um grande inicial ovo cósmico que se expande, né? Então é um rito de passagem isso, porque a criança, quando começa a se afastar da mãe, começa a ter confiança, apesar de todo aquele zelo que o texto diz, pois ele começa a ganhar sua própria dimensão, começa a se distanciar um pouco do núcleo originário que foi a mãe, ele vai avançando e vai evoluindo, né? Uhum. Então eu vejo muito uma questão cosmogônica aí no texto do Barthes. Sim. E trazendo aqui para nosso bate-papo de hoje, a gente tinha conversado previamente, você falou na questão de, e que está no texto também, na questão do brincar, né? A Sim. importância do brincar para a criança, né? E manter essa chama acesa o máximo de tempo possível. A gente tinha né? conversado Dessa criança que brinca. a gente tinha conversado até sobre o texto, o livro de Cecília Meirelles, né? O Menino Azul, que era um menino que buscava um burrinho para brincar, para inventar, para criar. Perfeito. Eu me lembro que quando eu era criança, nunca foi cobrado de mim que eu crescesse logo. Eu sou o terceiro de uma série de 4 irmãos do primeiro casamento do meu pai, né? O primeiro núcleo familiar. E nesse processo de desenvolvimento, né, eu sempre tive uma imaginação muito aguçada. Uhum. E porque nós fomos estimulados a isso, não fomos cobrados muito crescer rápido. Uhum. Isso é a minha visão familiar, né, do meu processo. Não sei se meu irmão e minha irmã enxergam da mesma forma, mas
eu senti total liberdade em crescer no meu tempo, porque sempre teve muita arte, muita cultura em casa. Então minha mãe sempre permitiu que a gente brincasse e explorasse esse lúdico, esse brincar, né? Essa faculdade que é inerente de qualquer ser humano, que é quando nasce, a vontade de se expressar, e a brincadeira é a maneira que a criança tem para se expressar. Eu me lembro que uma vez se não me engano, um vídeo de Ligia Ortélio, ou uma palestra de Ligia Ortélio. Ela falava que a brincadeira é como se o tempo cessasse e aquelas crianças que estão brincando, estão envolvidos no brincar, né, naquela brincadeira, seja de pedrinhas de capitão, seja do que for, Sim, sim. elas estão suspensas no ar porque o tempo para naquele momento mágico de brincar. E pode se passar 2, 3, 4 horas. Quando acaba a brincadeira, a criança fala assim: pô, mas começou na estante. A gente nem brincou direito. Não é isso que a gente ouve das crianças? Então é Verdade. esse processo do lúdico. Eu tive muito estimulado em minha casa, né? E eu me lembro que, falando de rito de iniciação, né, com o texto que você trouxe de Bartê, eu me lembro que o primeiro portal que eu atravessei em direção a isso que eu faço hoje era porque eu pintava as revistinhas preto e branco do meu irmão dos super-heróis. Do super Eu me lembro muito bem de uma do Super-Homem, que ele ganhava, a capa era colorida, mas dentro era toda preto e branco, num papel fino, tipo de jornal. Não me lembro, assim, uma coisa bem rústica ainda. As revistinhas de super-herói não eram coloridas. E aí eu pegava o lápis de cor que eu tinha disponível, lapiseira, e dava um jeito de colorir. Para mim estava faltando alguma coisa ali. Não estava completa, né? Sim. E como meu irmão também uma criança de muita imaginação, eu me lembro que ele, uma época, eu já maiorzinho depois dessa fase, né? Eu já com 7, talvez, anos, não sei precisar direito. Mas ele dizia assim: olha, nosso primo, e dizia de um primo nosso, né? Tem uma passagem secreta atrás do armário dele. E tem uma roupa de Ultra Seven, que é aquele personagem japonês, né? Sim, Que eu tinha um lembro. seriado na TV. Sim. E que a Luizinho me empresta a roupa, eu visto a roupa do Ultra Seven e saio voando pela cidade. E para mim aquilo era tudo real, porque. E não deixa de ser, porque o que a gente imagina é real. Em outra instância, mas é realidade. E eu acreditava naquilo que meu irmão me dizia. Dentro dessa perspectiva que eu vejo hoje, eu entendo que era uma possibilidade de estar extravasando esse imaginar, né? Eu me lembro que quando criança eu ia pro interior para passar São João, o interior do interior, né? Porque eu morava em Uhum. Vitória da Conquista, né? Eu com 7, 8 anos, e eu ia para outro lugar chamado Ituaçu, que era no sul da Chapada Diamantina. Era não, é. A cidade existe ainda. É a terra de Moraes Moreira até. E lá em Ituaçu, a gente brincava muito na rua mesmo. Não tinha playground. Em Vitória da Conquista também eu brincava na rua, mas tinha um quintal em casa que era muito fértil também para a imaginação. Mas nessa Olha, ida posso dizer para. mesmo que a imaginação é linda, realmente. A imaginação é tudo, né? Eu ia para esse interior, Vitória da Conquista, ou Ituaçu, que era o interior do interior, né? E Sim. lá, os meninos, eu me lembro que uma avó de um menino costurou uma roupa para ele de um personagem que Pedrinho fazia na televisão com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era o Cavaleiro da Lua Cheia. E Sim. botava uma indumentária num jumento e o menino montava no jumento com a roupa do personagem, com a espada, e ia brincar. E quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado, e era tudo que eu queria, era até poder brincar dessa forma, né? E eu brincava na minha imaginação. Eu tinha uma Uma pergunta liberdade aqui, para. mas eu vou aguardar vocês desenrolando aí, depois eu vou fazer. Tá, Tá, tá. anota, depois a gente responde. Ah, Vai com a sim. minha cabeça, tá. Então são essas coisas, né, da imaginação. Então esse primeiro portal das revistinhas que eu desenhava, o segundo portal da roupa do Ultra Seven, que meu irmão dizia que vestia e saía voando pela cidade. E esses dois portais me levaram para uma compreensão, já na idade adulta, de que aquilo foram ritos iniciáticos. Sim. E esses ritos iniciáticos se Muito manifestam hoje na férteis, minha muito. profissão. Concordo com o Guilherme. Se todas as possibilidades lúdicas infantis, lindo, lindo, Guio, isso aí.
Então, essas coisas se manifestam hoje na minha produção artística. Sim. Quando eu pego um super-herói e faço uma amálgama, né, uma junção, um mimetismo com um orixá, tem lá atrás esse Yuri da primeira infância que pintava as revistinhas do irmão. E tem Sim. todos os processos de desenvolvimento que eu passei de querer compreender melhor a cosmogonia, a cosmologia, de onde a gente veio, para onde a gente está, para onde a gente vai. Questões básicas do ser humano, né? Que Shakespeare já falava disso, e em toda época, todas as épocas da humanidade, o ser humano se buscou isso, né? Saber de onde veio, o que está fazendo aqui, aonde está e para onde vai. Então essas questões sempre estiveram no meu imaginário também. E eu pesquisando mitologia e fazendo esse link da mitologia dos super-heróis com a mitologia dos orixás, me traz respostas. Essas indagações que eu faço com essas junções me traz a necessidade, primeiro, de responder uma pergunta, e quando eu vou pesquisando mais, eu encontro respostas para quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, o seu trabalho é um resultado das reflexões que você tem sobre isso tudo. É Sobre... uma reflexão sobre o processo que eu vivo hoje, como eu vivi. Anota aí, acho que Luciana Ávila está fazendo uma pergunta. É o que habita o seu O seu imaginário? imaginário, ela está perguntando se é o que habita o seu imaginário. Também, Lu, porque a mitologia de todas as épocas me interessam. Eu faço uma pesquisa sobre os heróis de todos os tempos, né? Desde a epopeia de Gilgamesh, lá na Babilônia, os sumérios e os babilônios lá na Mesopotâmia, até o dia de hoje, nossas literaturas foram recheadas de heróis, Eu né? ia perguntar E sobre isso, esses, sobre a jornada do herói. Como a jornada do herói, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Que as falas borboletas é uma jornada para resolver um conflito. Ela tem a ver. E a jornada do herói impacta assim, diretamente no seu processo, no seu trabalho. Você se sente vestindo esse herói quando você está dando corpo. A pergunta veio. Quando você está dando corpo a esses heróis na tela, essa tela em branco. é, olha só, o vestir o personagem, eu não sei se seria exatamente, porque eu me sinto todos eles na hora da criação. Todos esses personagens estão como ao meu lado naquele momento, para eu conseguir perceber qual a característica de cada um vai poder ser usado naquela tela em branco, né? Agora eu tenho uma relação muito interessante com a tela em branca, porque dos meus amigos artistas, a maioria fala assim, você falou assim da tela em branca, né? Como você vai para a tela em branca. Os artistas falam assim, pô, quando eu chego de frente para a tela em branco, eu tenho uma angústia muito grande, que eu não sei o que eu vou fazer ali. Minha relação com ela é diferente com a tela em branca, porque eu só vou para a tela em branco quando eu sei exatamente o que eu vou fazer. Isso é um processo meu, é pessoal isso, não é que todo mundo tem que fazer assim. É que a maneira que eu trabalho é assim. Eu tenho uma referência na arte conceitual, né? Então a arte conceitual vem o quê? Primeiro a ideia, depois a realização. Então eu tenho uma ideia, eu elaboro essa ideia, estudo, pesquiso, vivencio aquela ideia para depois ir para o papel e para a tela para desenhar e pintar. Então esse fazer artístico, essa materialização, só vai para a tela em branco depois que eu sei exatamente o que eu quero dizer ali. Isso não quer dizer que durante o caminho eu não mude. Porque quando eu vou para a tela em branco eu tenho um plano. Eu mentalizo, visualizo mais ou menos como é que vai ficar o resultado final e começo a trabalhar em cima. Começo a trabalhar. Mas vem uma intuição e me direciona para outro campo, eu vou. Eu permito, e aí eu acho que essa intuição e esse resgate da minha infância, do imaginário, me permite confiar na intuição e ir Sim. para onde ela está me levando. E muitas vezes o resultado final é totalmente diferente, totalmente não, é diferente do que eu tinha pensado, né? Sim. Mas tem ali a trilha, né? Isso se reflete na questão da jornada do herói que você estava perguntando. Tem a trilha ali que o herói segue, que o personagem segue, que essas duas mitologias se encontram para criar essa terceira mitologia. Então tem esse caminhar da jornada do herói, né? Desse processo de desenvolvimento, né? De estar num estado de, vamos dizer assim, zona de conforto, né? Tá tudo bem no mundo dele. A maioria das mitologias tem isso.
O personagem que é o herói tá numa zona de conforto, tá tudo tranquilo no mundo dele. Surge o desafio, há uma negação do desafio. Esse desafio depois ele é aceito, depois ele passa pelas primeiras provações, surge um mentor, uma pessoa que vai ajudar. Então isso é comum. E depois há uma aprovação, outras provações e uma aprovação de morte. E essa provação de morte, o herói vence ela e depois retorna, porque conclui o ciclo da jornada do herói. Isso de acordo com Joseph Campbell, né? Que é um dos pesquisadores que me interessam, que me instigam a pesquisa, né? Então, nesse sentido, tem, porque esses personagens meus são personagens de sempre. Quando eu junto uma mitologia americana, que é uma mitologia relativamente nova, porque se você parar para pensar, as mitologias têm milhares de anos. A mitologia americana dos super-heróis em quadrinho surge com mais força, principalmente com o surgimento do Super-Homem, que é em 1938, numa revista de quadrinhos da Detective Comics. Em 38, aí surge o Super-Homem. Não era nem uma revistinha própria, era uma revistinha que ele está na capa. E aí, esse processo de 1938 até hoje se desenvolveu numa velocidade estonteante, porque os super-heróis ganharam uma força muito grande e se tornaram mitos, né? Se tornaram mitificados na sociedade americana e isso se espalhou pelo mundo todo. A mitologia iorubana tem o tempo que a humanidade existe, porque a gente sabe que na época das cavernas, quando o homem começa a se expressar com os desenhos nas paredes, nas cavernas lá, né, na França, na Espanha, enfim, e na África também deve ter lugares, mas as mais conhecidas como Lascaux na França, é uma maneira de se expressar aquilo. É um signo, um desenho, que é uma observação da natureza, ele se expressa ali naquilo, e essas imagens, com o tempo, se tornam palavras, ícones que vão virar palavras, que vão se transformar em linguagem. Então, eu estava falando isso para retomar para a mitologia iorubana, a mitologia africana, né, da onde tem os mitos dos orixás, que eu me inspiro também para fazer minha pesquisa, é uma mitologia que, desde que existe a oralidade, o homem foi passando essas histórias, e essas histórias existem desde que o homem fala na África. É uma necessidade do homem você. Eu tenho o meu pensamento, né? Eu gostaria de ouvir assim, o seu pensamento em relação a isso. É uma necessidade assim, intrínseca? Você acha que isso faz parte da alma humana, essa necessidade de criar histórias, de criar mitos? Esses mitos têm algum fundamento de verdade? Olha só, eu entendo que a arte é intrínseco ao ser humano. A necessidade de produzir arte, todas as civilizações humanas tiveram arte. Desde a caverna, como a gente estava falando, todas as civilizações que foi desenvolvida no planeta Terra aqui, desenvolveram processos artísticos. Né? Nenhuma deixou de existir isso. Isso é inerente ao ser humano. Todo ser humano, isso quem fala não sou eu, é o José Argüelles, já partiu, já fez a grande viagem. O José Argüelles era um pesquisador de arte americano, mas que tinha descendência inca, maia, asteca, alguma coisa nesse sentido, e ele era um PhD em artes. Ele dizia: olha, a arte é uma necessidade, é uma expressão natural do ser humano, e todos os seres humanos têm capacidade de se desenvolver em um ou mais campos das artes. Claro, uns vão ter a habilidade mais para o desenho, e isso pode desenvolver, outro vai ter uma habilidade para atuar, outro tocar um instrumento, mas todo ser humano faz parte da humanidade, do gênero do ser humano, a expressão artística. Vide que toda criança pega um papel com lapiseira, faz um desenho, ainda que abstrato, ainda que não seja nem o bonequinho, o ser humano de palitinho, mas faz um desenho com riscos, que é uma necessidade de expressar, uma necessidade de botar para fora alguma coisa, de dizer alguma coisa que ela não consegue dizer com palavras, ela expressa ali naquele papel. E o Carl Gustav Jung, o psicanalista suíço, né, ele tem trabalhos sobre isso, né, sobre interpretação desses desenhos, enfim.
A Mas a psicanálise, é né? isso. Sim. É. É isso. Quanto a essa necessidade do ser humano, você perguntou também do mito, se você acha que o mito é real. O mito, no meu entendimento, essas histórias que são contadas durante o processo de evolução da humanidade, elas vão se transformando. No começo, quando o homem estava na caverna, voltamos à caverna. Quando o homem estava na caverna, que ele descobre o fogo, as histórias começam a ganhar mais tempo para serem reproduzidas. Porque antes do fogo, quando o sol baixava e a noite chegava, eles tinham que estar na caverna escondidos, intocados, para não ser ameaçado por nenhum predador. Era a busca pela subsistência, né? Fazia com que eles se escondessem. Com o surgimento do fogo, de certa forma, o fogo afasta alguns predadores. Desculpe. E também tem a questão de que dá mais tempo ao dia. Então escureceu 6 horas da tarde, vamos colocar assim, Uhum. e só que o dia não acabava mais ali de ter que se recolher e dormir. Ele passava mais 2, 3, 4, algumas horas contando histórias, quando eles já verbalizavam, e essas histórias tinham um caráter que antes não tinha, antes do fogo. Antes as histórias contadas eram mais histórias relacionadas à prática do dia a dia, como a gente vai capturar o próximo alimento do dia seguinte, como a gente vai fazer isso, como vai fazer aquilo. Então essas histórias eram contadas nesse aspecto. Quando chega o fogo e que se estende o tempo para se contar histórias, as histórias mudam. As histórias começam a ser histórias que são passadas de pai para filho como uma cadeia, né? Um desencadear de um processo evolutivo de um pensamento. É uma forma Porque de reter de dar a memória, de de, manter a uma, memória. de guardar a memória, com certeza é uma maneira de guardar a memória. Tanto as pinturas na parede, porque imagine, se ele pintou na parede um bisão e bota a mão em cima do bisão e desenhou como seria o arco e flecha que ia capturar aquele bisão, no outro dia eles já tinham noção, os homens da caverna já tinham noção do ontem e do amanhã. Sim. Mas para gravar tudo o que aconteceu, quando a gente conversa uma coisa hoje, nesse bate-papo nosso aqui, amanhã a gente já esqueceu metade das coisas. Da Muito. mesma forma, caverna lá na parede, e ele olhava no outro dia de novo, ele lembrava, pô, ó, a gente usou isso, fez isso, e começa a relembrar tudo o que aconteceu naquela jornada do herói para alcançar o alimento que eles tanto precisavam. Então é um processo mitológico de preservação da memória, com certeza. Eu fiquei pensando, você falando aqui, eu fiquei pensando na criança, né? Porque a criança, de certa forma, ela nasce da mulher, ela nasce dessa caverna, né? Que é o útero. E aí ela começa a fazer esse caminhar todo, né? Da mama, até ficar de pé, até conseguir articular a mão. E ela começa a fazer isso que você está falando. Ela começa a fazer não só os desenhos, como se a gente observar, ela começa a fazer pequenas encenações com os objetos que ela está montando ali. Ela vai reconstruindo coisas que ela vai aprendendo. Ela faz esse trajeto novamente, essa narrativa da humanidade. Eu sinto isso nas crianças, assim. Elas recomeçam novamente. Se você observar, elas vão até ficar de pé e se tornar novamente um homo, né, erectus. É um homo sapiens. Não, erectus a gente já passou. Todos nós passamos por um processo que é uma analogia à criação do cosmos, que é vir de um ovo. Sim. Esse ovo, ao nascimento, surge e continua se desenvolvendo, se expandindo. E esse expandir pode ser feito essa relação que você fez com certeza, que é a criança que nasce no ventre da mãe, desenvolve, aprende a andar, falar, daqui a pouco está criando situações, vai brincar, né? Que é fundamental também. Antes de andar, ela já brinca. Pois né? Desse brincar. Ela já... Sim. E esse brincar pode ter uma extensão para a vida toda, como, se não me engano, foi a Lídia Ortélio que disse numa palestra, né? Quanto mais você preserva
esse brincar que tem dentro de você, essa possibilidade de se permitir brincar, mais você se sente vivo, porque você retorna ao tempo mítico de quando você era criança, traz esse tempo mítico para agora e sente aquele estado de suspensão quando você está brincando. E isso vale para um pai que conta uma história para um filho. Quantas vezes a gente pensa assim, pô, será que eu sei contar história? Fica naquela dúvida. E você mesmo fala isso, já vi você falar isso, Ana, que é o melhor contador de história para uma criança é o pai e a mãe dela. Porque é Sim. alguém que ela confia. Então, mesmo que você não saiba a história, não está familiarizado, mas só de você estar ali com sua criança, com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, enfim, você contar uma história para ela já cria vínculos com essa criança. E naquele momento, essa suspensão do tempo que eu entendi Esse que tempo a. místico também, né? Volta. A gente É, repete o que os homens faziam desde a caverna, né? E preserva. Eu fico sim. pensando assim que é importante estar contando as nossas, não só as histórias escritas, mas as histórias pessoais de vida também, né? E fomentando. Eu sei disso da sua família, que tem uma coisa muito de narrar as histórias. Eu acho que isso fomenta muito a criatividade, a imaginação o tempo inteiro, porque cria imagens também na mente, na memória, né? Eu gostaria que você mostrasse um pouquinho do seu trabalho. A gente está conversando, eu gostaria de que você mostrasse um pouquinho o que, que você está fazendo agora para as pessoas aqui, para a gente estar vendo. Eu sei que tem muita coisa bonita aí, né? Para a gente aproveitar essa oportunidade para estar falando um pouco da sua pesquisa atual, o que, que você está realizando, né? Ó, É que eu você vou está envolvido mostrar. com a narrativa e com essa preocupação o tempo inteiro dessa jornada, né, do homem, principalmente, né, por onde está andando, né? Todos nós nascemos na África, né? Somos todos originários de África, né? Nós existimos só como uma única raça humana, nós somos uma única raça, né? E como essa raça, ela vai para vários cantos e essas tem uma linha, né, que fala do difusionismo, né, das idas para vários lugares, e por isso as histórias são tão parecidas. Eu não sei se você pensa do mesmo jeito. Assim. As histórias se parecem tanto porque viemos todos de um mesmo ovo e estamos expandindo, né, por todo o planeta. Às vezes a gente acha que a gente é de outra raça, não. São tonalidades e variações diferentes de uma mesma raça, que é a raça humana. É. E a pesquisa que eu estou fazendo recentemente, o desdobramento dessa pesquisa dos super-heróis orixás, desculpe, é que eu estou pintando esses personagens sobre cartografias. Cartografias do Brasil, principalmente, do Brasil colonial, né? O Brasil da época da colonização. E eu vou te mostrar uma imagem agora, não sei se dá para ver daí. Lindo, Que é lindo. Estou vendo, sim. ah, Belíssimo. tá vendo? Oh, estou vendo. É um Iemanjá Eu vi sobre o rapidamente. mapa do Brasil do século, eu acho que esse é 16, salvo engano. Então, porque esse desdobramento da pesquisa, ele veio naturalmente uma necessidade de falar um pouco sobre as navegações, como foi que chegou o povo no Brasil. Tem uma série que é grande, que eu não vou poder mostrar aqui, né, mas que trata da a chegada do super-herói Oxalá, o super-herói Orixá, que é o Exu Batman. O Exu Batman chega no litoral do Brasil, no território brasileiro, e aqui já existiam mitos. E os mitos que estavam aqui eram os mitos indígenas, antes dos portugueses. Então, o Batman Exu chega, faz o primeiro contato, aí o Homem-Aranha A narrativa Oxóssi. que você está fazendo em cima? É uma narrativa Ah, isso. Isso é uma narrativa. Na primeira tela é isso, é a chegada dos super-heróis orixás no território brasileiro, sim. na época da colonização. Pré-colonial e colonial, né? Chega os super-heróis, o Batman Exu, se relaciona com os mitos indígenas que estavam aqui, que era Guaraci, que era Vitória Régia, os mitos indígenas, né? Tupã, já estavam aqui. Eles começam a se relacionar. E aí o super-herói Homem-Aranha Oxóssi, que é uma entidade das matas, começa a se relacionar
com o personagem, entidade indígena das matas, que era o caipora, o Sim, curupira. sim. Então, a segunda tela são o Oxóssi, Homem-Aranha, se relacionando com os curupiras. Ah, não tá aí não, essa tela, né? É grande, tá guardado. Ah, Vou mostrar. tô curiosa agora. A terceira tela Tem coisa dele assim que eu vejo e assim, às vezes ele termina, que ele tem uma velocidade e depois eu vou vendo. E assim seria interessante para vocês estarem vendo também. Tá bom. Aí a terceira tela já é uma morte simbólica na chegada dos mitos portugueses. Quando Hum, chega a mula sem cabeça e o lobisomem, que são mitos portugueses, há sim. uma morte simbólica do super-homem Oxalá. Tem a ver Então com ele morre. decolonialismo, essa fala sua, essa sua narrativa? Ou Tem não? também. Tem também. Mas, para não interromper a narrativa, só completando aqui essa parte, ele morre simbolicamente nos braços de Nanã, Que lindo. que é o orixá da vida, né, que traz a vida através da lama, no mangue, às vezes, na lama, né, traz a Sim, matéria-prima da vida. Então, o sim, super-homem Oxalá morre nos braços de Nanã, sim. só que ele renasce. E quando ele renasce, todos os mitos, a última tela é o super-homem Oxalá, mais forte do que nunca, com a moldura com todos os mitos africanos, indígenas e portugueses, todos convivendo com aquele personagem, e ele se tornando mais forte do que era antes. Que Né? lindo. Então são Ah, narrativas, a gente constrói narrativas, né, com essa pesquisa, né? Tem um aqui que eu vou mostrar para você, eu tenho aqui quatro telas. mostra, 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 mostra. Ó, Ah, esse aqui é um nossa. Wolverine. Essa série Aproxima mais, chama. Yuri. Aproxima. Levanta um pouquinho assim. Aí, aproxima mais um pouquinho. Tá, tá lindo. Dá pra ver? Tá, deu. Porque tá com plástico também, tá brilhando um pouquinho. Tá. É porque eu vou ter dificuldade de manusear ele aqui, mas vamos lá. Vê se você consegue ver agora. Ah, agora Melhora? tá melhor. Melhora. Que cores. Ah, pronto. As cores ficaram lindas no vídeo. Tão lindas. Wolverine. É um Wolverine algum no mapa do Brasil do século XVI. Sim, Agora eu vou te mostrar o segundo. O segundo é o mesmo Wolverine algum, com algumas transformações, sim. no mapa do século XVII. Porque o mito se transforma através do tempo e do espaço. Aqui, o mesmo Wolverine algum, no mapa do século XVIII, você pode ver as capitanias hereditárias aqui já. Sim, É um Wolverine algum mais estilizado. tá. E por último, o mesmo Wolverine algum no mapa do século XIX. Então, essa série chama Transformações do Mito através do Tempo. O mito, assim como a língua, se transforma através do tempo e do espaço. O mito é vivo. O mito, ele não é, como a língua, ele não é estático, não é, como é que eu vou dizer, congelado no que era no passado. As nossas narrativas, como se você pegar a narrativa lá, Babilônia, de Gilgamesh, lá na Babilônia, em 5.000 anos atrás, 5.000. e Sim. ó, cinco uns mil. mil Não anos vou atrás, gastar. 1.000 anos, só isso, Anos atrás. pouquinho tempo, 5.000 anos atrás, traz muitas referências aproximadas do mito do herói hoje, Sim. mas ele se transformou com o tempo, não é congelado, o mito não é congelado no tempo. A gente interpreta os mitos baseados no que era antes. Vou dar um exemplo. Como é que eu vou falar sobre isso? No início dos tempos, o homem acreditava num. O Deus era o céu. Ele olhava Sim. para cima, via aquela grandiosidade, e era o Deus dele, era aquele céu. E quando estava de dia, o sol era uma representação desse Deus também. Só que nas mitologias, o sol pode ser tanto masculino quanto feminino. Mas em muitas mitologias ele era masculino. Né?
E a terra, Gaia. A terra é o feminino. Então o céu fecunda a terra e faz germinar. Então é um mito que foi transformado com o tempo. Hoje a gente pode trazer e fazer essa analogia que você fez com a criança que nasce e anda e brinca e fala, como esse ovo inicial que se transforma e evolui. Hoje as concepções de Deus não é exatamente como eram os mitos, mas ainda existe uma necessidade de compreender uma força maior, que para ele estava no firmamento. Desliga aí, Malu. Era live em família assim. Malu! Malu! Desliga aí. Live em família a gente permite isso, viu, gente? Permite não. Esse é acordo quebrado. Eu estou dizendo assim, eu estou convidando vocês a permitirem que a gente cometa esse equívoco. Não é que a televisão ficou ligada, daqui a pouco entrou de vez aqui, não sei por que motivo, mas vamos em frente. Então os mitos se transformam como através do tempo e do espaço, né? Então esse trabalho, Transformações do Mito através do Tempo, é uma representação disso, desse mito e desse herói, desse orixá, porque quando eu faço uma relação entre a mitologia que eu estava falando antes, né, tão recente, de 1938 aproximadamente, para cá, com o surgimento do super-homem, a mitologia dos quadrinhos, super-heróis em quadrinhos, e eu faço uma relação com a mitologia tão antiga, que é a mitologia africana, que existe desde que o homem fala na África, vamos dizer assim, ou até antes, porque quando o homem não precisava falar para ele acreditar no Deus, ele olhava para cima e já vislumbrava que existia uma coisa que ele não compreendia, né? Então ele dava esse valor que não tinha um nome ainda, mas que era a representação da existência de algo acima deles, né? Então quando eu junto a mitologia africana com a mitologia dos super-heróis e quadrinhos e faço esse amálgama, eu estou propondo, meu trabalho aqui é propor uma terceira mitologia. Eu já não estou falando da mitologia dos orixás nem da mitologia dos super-heróis. É uma proposta de uma terceira mitologia. Porque o Joseph Campbell, lá do livro O Herói de Mil Faces... Ele falando assim que eu vou lembrar do mito do herói, do filme dele, que ele fala que hoje em dia quem faz a mitologia são os artistas que estão criando novas mitologias. Tem a ver com isso? Tem, porque o espaço físico da mitologia já não comporta mais ela. À medida que os povos vão aumentando e se espalhando, as mitologias vão se espalhando. Então, no espaço geográfico, a mitologia não é mais comportada no espaço físico determinado. Vão se entrelaçando, né? Então surge o que Campbell falou em um determinado momento, assim, que a mitologia do futuro não será mais mitologia local. Não será mais uma mitologia grega ali naquele espaço, uma mitologia hindu lá na Índia, uma mitologia babilônia, uma mitologia africana. Não seria mais assim. A mitologia do futuro falará do planeta. É uma mitologia que abordará toda a questão do planeta inteiro. E essa a minha proposta, quando eu aproximo a África da América, uma mitologia tão antiga e uma mitologia tão recente, eu faço uma proposta de uma terceira mitologia que consiga transpor essas barreiras, essas fronteiras, né? Ultrapassar essas fronteiras e que de alguma forma dialogue com o ser humano, com o sujeito, com o indivíduo. Que não esteja restrito a um grupo específico, mas que retrate uma parte do que é a humanidade desse momento, né? A humanidade do planeta Terra, né? Passa por aí isso. E você falou que Campbell também disse em determinado momento, né, que a mitologia... Como é que foi que você falou? Que a mitologia era... Os artistas fazem mitologia. Que hoje em dia... Antes eram os responsáveis pela mitologia, quem preservava isso, a gente ia ter os xamãs, né, os sacerdotes, né, os escribas, que era da classe, né, que eram os que mantinham a escrita, que faziam isso, mas que no contemporâneo cabe ao artista fazer essa mitologia. Sim. O artista inglês também, não é inglês, ele é indiano, mas formado na Universidade de Londres, que eu gosto muito, que é o Anish Kapoor. Eu tive a oportunidade de assistir uma exposição
ao vivo dele, é impressionante aquilo, você estava lá. E o Anish Kapoor, ele fala o seguinte, que os artistas não criam objetos, os artistas criam mitologias. Porque o papel do artista hoje é comunicar e se relacionar com esse mundo que a gente está vivendo. Então, esse mundo que a gente está vivendo pressupõe que existe uma mitologia que está, vamos dizer assim, por baixo do véu e que o artista desvela essa mitologia, faz manifestar essa mitologia, né? Então, meu trabalho é esse, de propor uma possibilidade para essa nova mitologia. Não é que todo mundo vai ter que enxergar a mitologia pelos olhos da pesquisa de Yuri Ferraz, não é isso. É uma possibilidade de interpretação do mundo através de um trabalho artístico. Essa conversa tá boa hoje, né? Gente, eu não estou falando o nome das pessoas porque não sei por que parou para mim a visão do nome ou de que vocês estejam colocando alguma pergunta, tá? Eu não estou conseguindo, não está subindo mais, mas eu estou aqui feliz de ver todos vocês aqui, tá? Porque eu sei que são muitas lives hoje em dia e é difícil a gente ficar até o final, mas fiquem, por favor, e os meus guerreiros aí. Ô, Yuri, deixa eu te falar, mostra pra gente aquele trabalho de 2012, eu sei que você tem aí um material que mostra, foi lindo, gente, foi na Galeria Quibeu, ficou uma parede toda, ele transformou essa parede em uma grande página de HQ, foi uma exposição fantástica na época, né? E assim, era assim, esse tipo de trabalho as crianças simplesmente adoram. Mostra mais acima, Yuri, tá nas palavras aí, um pouquinho. Isso. Dão para ver aí? Fale daqui, aí. Desse ponto aqui da pintura, tá vendo? Até esse ponto aqui tem 2,10 metros de altura. Isso aqui é a representação de uma parede. 2,10 de altura. E aqui a extensão dela tem a extensão aqui, ó. 12 metros de comprimento. Então a gente pintou a galeria toda de preto e colou, aplicou na parede essas pinturas em papel. Cada uma dessas é 1 metro por 70, 1 metro por 70. Aqui, ocupando aqui todo esse espaço. Esse daqui é um pouco maior, 1 metro por 1,40. Esse daqui é maior, esse aqui tem 2 por 1,40, esse quadrado aqui, tá vendo? Que é uma lanterna verde, são feitos de 4 placas com material. Então tinha 2,10 metros por 12 metros de comprimento. Foi uma exposição que eu fiz a partir de um prêmio que eu ganhei em Santa Catarina em 2010 e que me gerou a possibilidade de realizar uma exposição individual em Salvador como eu queria. Que foi Marcelo Jucá tá aí. Marcelo esteve lá na exposição. Marcelo conhece. Marcelo Borba Jucá. Que para mim tá congelado o nome das pessoas aqui. Tá, Marcelo apareceu aqui para mim agora, dando um ok. Então, foi um prêmio que eu recebi em Santa Catarina. Eu consegui viabilizar através de patrocínio. Isso é até bom falar sobre isso, né? Porque é um patrocínio do Faz Cultura. É um patrocínio de Faz Cultura. Hoje se tem uma ideia que os artistas se aproveitam do dinheiro público para fazer exposição, para fazer show, para fazer isso, para fazer aquilo, por causa de questões da Lei Rouanet. Essa lei que eu usei para fazer minha exposição é uma lei local, mas é equivalente à Lei Rouanet. E que essas leis precisam sempre estar sendo revistas, é claro que sim. Mas eu digo para você, eu só fiz essa exposição porque eu tive esse incentivo. Eu consegui, fui atrás de patrocinador, o patrocinador colou, tem uma produção, você entra com uma empresa de produção, o patrocinador e o Faz Cultura, que é o órgão de cultura local para poder realizar a exposição. Então, há um triângulo ali que tem que entrar em acordo para poder gerar o recurso para fazer a exposição. E se eu não tivesse... tem que comprovar tudo, a contabilidade correta. Tudo. É cobrado tudo, o valor de cada lâmpada que bota no dia na galeria para iluminar os quadros, tudo vem registrado. Não é assim, o artista se aproveita do dinheiro da gente, não é isso. Eu vou colocar outra coisa ainda, Yuri, assim, que a gente estava refletindo sobre isso hoje. Eu sei que é live, mas a gente vai aproveitar para falar, né? A gente estava falando assim, o artista, ele pensa num produto. O que é esse produto? É toda a reflexão dele sobre a vida, sobre tudo. No caso da gente mesmo, que
e que a gente também tem o seu trabalho de arte, mas junto comigo tem um projeto, né? Um projeto literário, tem esse selo que a gente está trabalhando. Então, a gente pensa nesse livro. Então, quando esse livro é feito, tem várias etapas que beneficiam várias pessoas. É o preparador de texto, é uma pessoa que vai ajudar com o processo da edição, né? Quando o produto vai, é o design, é o diagramador, isso tudo é recurso que está indo para várias pessoas. Quando esse livro finalmente está pronto e vai para a gráfica, é o porteiro, é o zelador, é a moça do café, são várias pessoas ali que vão ser beneficiadas com esse recurso. E esse recurso, e aí esse livro ainda vai gerar vários. Eu estou falando só do livro, eu não estou falando aqui sobre a indústria do cinema, eu não estou falando da indústria da arte. Então, o artista, ele é um gerador de produto, e a partir desse produto tem uma rede aí toda de pessoas que vão ser beneficiadas. O produto do livro ainda é um bem cultural que vai ajudar na saúde mental, a gente precisa, né? O livro, eu vou falar do livro, que é As Palavras de Jade, que Yuri ilustrou, né? Que esse é um início de pesquisa da gente, o Léo e Lua vai vir já diferente, com outras sessões, outras roupagens, mas esse livro foi possível por causa de um patrocinador. Foi uma pessoa de fora, né, que é Lívia Manner, que tem uma empresa nos Estados Unidos de estética, e ela gostou do projeto. Nós gostaríamos também que no Brasil a gente encontrasse pessoas assim, que apoiou o projeto, acreditou no projeto, a gente foi hiper correto. Até hoje está a marca dela aqui, né? Na tiragem, essa tiragem, quando finalizar. Então, ela ajudou a gente, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer isso. E aí vê a honestidade do trabalho. Esse financiamento permitiu o quê? Que nós fizéssemos atividades em comunidade com crianças. Permitiu que a gente enviasse livros para quem precisa, para trabalhar em comunidade. Então, é maravilhoso. Uma pessoa ajuda e a gente dá o nosso contraponto em relação à formação leitora das crianças que precisa. A gente precisa. Isso aqui que a gente está fazendo agora, todo mundo precisa de um apoio. E é assim que a gente pode apoiar o artista. Não precisa ser grandes empresas. Qualquer empresa pode estar ajudando, estar apoiando. Procure um artista perto que você acredite e apoie. Fazendo propaganda agora. É isso. Com certeza. E assim, todas as civilizações, como eu estava falando antes, teve cultura, tinha arte como um dos pilares da civilização, né? Eu aprendi isso, que era o seguinte: são ramos de conhecimento, caminhos de conhecimento, a ciência, as religiões, as artes, o conhecimento popular e a filosofia. Eu aprendi desse jeito, né? Sim. Na minha vida acadêmica. Então, assim, eu prezo muito por isso e entendo que todas as pessoas, como a gente estava falando, têm a capacidade de se desenvolver em algum setor da arte, e a arte precisa ser estimulada. A arte não é para ser deixada de lado. A arte é importante. Você tocou num ponto importantíssimo: saúde mental. Sim. A arte, num momento de pandemia que você não pode sair de casa, você assiste um filme da Netflix, ou um filme que você tem em casa porque você comprou antes, ou você lê um livro, você ouve música, e você vai colocar a arte no segundo plano, dizendo que não tem função, que não é essencial? Claro que é essencial. Aliás, eu vou até contar uma historinha. A gente tá voltando à caverna. Tem tempo ainda aí, Ana? Como é que tá? Até agora não me sinalizou, não. Era para ter uma produção aqui, mas a produção, ela pediu saída. Não quis. Onde tem escrito ao vivo, se você clicar, vai aparecer o tempo. Eu tô com medo de ticar e sair. Tô com medo. Tá, então vamos. Pergunte a Malu aí que hora é. Alguém pode informar aí que hora é, gente, agora? Eu tô com medo de bater aqui e não saber. Tá. Então vamos lá, a gente vai até onde der. Tá. Voltando à caverna lá, quando o homem já tinha descoberto o fogo, capturou o bisão com arco e flecha que ele primeiro desenhou na parede. Faltam 6 minutos, Luciana está dizendo aqui. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês logo, antes de você contar a historinha, porque eu tenho medo de derrubar a gente, né? Olha só, eu falei que era sorteio, mas não é sorteio, não, é uma tarefa. Estou vendo assim, meus amigos que estão aí, certo? Até agora, é o seguinte: quando terminar essa live, tá? O primeiro que escrever lá no Instagram do Pirulitos e Cambalhotas, tá dando para ver aí, gente? Acho que tá o contrário.
Mas tá entendendo? Pirulitos e cambalhotas. Quem for o primeiro lá e responder qual é o nome do personagem do segundo livro da gente, vai ganhar o livro de presente, certo? Agora, por favor, deixa terminar a live, tá? Então, quem primeiro for lá e escrever o nome da personagem, tá? Da personagem, vai ganhar o livro, tá? Vamos lá. Então, a história é o seguinte. Não é minha essa história. Essa história eu ouvi através de um grande curador de arte no Brasil chamado Marcos Lontra, um cara que eu admiro. E ele contou essa história, que era o seguinte. Quando o homem descobriu o fogo, estava na caverna e caçou aquele bisão com um arco e flecha que ele desenhou na parede para depois construir ele fisicamente mesmo e tal, ele guardou, comeu aquela carne, né, no fogo ali já do bisão e na fogueira. Ele, em um determinado momento, leva o que restou, né? Comeu lá, ele leva o que restou para a caverna e tal. Aí, em determinado momento, um levanta e começa a emitir sons para retratar aquilo que eles vivenciaram na caça do bisão. O outro levanta, começa a dançar, fazer gestos, gesticular pelo que aconteceu durante o dia daquela vitória deles durante aquele dia, naquele momento. E o outro vai lá e pinta na parede o bisão e tudo que foi realizado durante aquele ritual. Aquilo foi um ritual para conseguir capturar o alimento, né? Uma necessidade de subsistência. Segundo Marcos Lontra, ali estava formado o início da primeira ópera da humanidade. Todos os elementos estavam ali. A música cantada, a dança e a pintura. Ou seja, nós artistas estávamos aqui desde o início. E nós desenvolvemos como humanidade, como civilização, sempre acompanhado desse, como eu estava falando, caminho de expressão de conhecimento, que é a arte. A gente não pode negar isso. A gente não é que não pode, poder pode, você pode tudo. Mas a gente não deve negar isso. A gente deve reconhecer a importância dos processos artísticos na formação de uma civilização e de uma sociedade saudável e realmente preocupada com questões humanas. De respeitar o ser humano só por ser humano. Sem nenhuma outra necessidade. Você é humano, uma coisa que eu aprendi desde cedo, minha mãe dizia assim para mim, as necessidades básicas do ser humano são as mesmas, em qualquer lugar do mundo, em qualquer povo. Mas aí as pessoas botam na cabeça que precisam de certas coisas, ou de certas experiências, ou de certas não sei o quê, e complica. Porque o simples é o retorno. É o livro de Mircea Eliade, que ele fala o mito do eterno retorno. Nós estamos o tempo inteiro voltando lá, aquela criança, na infância, que brincou, que se divertiu, para hoje, como artista, né, expressar. Falta um minuto, viu, Ana? Luciana Deixa já eu falar botou aí. rapidinho, então. Yuri, uma delícia conversar com você. Gente, eu converso com o Yuri horas, né? E não me canso nunca. É maravilhoso lhe ouvir. E dizer que o que você falou agora no final tem muito a ver com uma pedagogia que eu gosto, que é Reggio Emílio, que fala sobre a pedagogia da escuta, né? Quando você acompanha a criança e só acompanha, né? A criança é um artista em si, brincando ali com seus elementos. E às vezes o humano quer pedagogizar demais algo que é natural, né, dele, enquanto ele está se formando, ele está se desenvolvendo. Obrigada, Yuri, um beijo grande. Gente, lembrem de ir em Pirulitos e Cambalhotas e colocar lá o nome do personagem do segundo livro da gente.
E a gente vai estar depois, esse mês, entrevistando Emanuela Amorim, ela é dentista e faz um trabalho super diferente, vestindo roupas dos personagens, tá certo? Falar sobre aleitamento materno e como pode, nesse momento, a leitura tá